resolver o problema 10.3. O problema 10.3 ele pede para a gente determinar o valor de zero usando análise de malhas. Tá? Vamos lembrar que a análise de malhas ela só pode ser aplicada em circuitos planares, e a vantagem de utilizar a análise de malhas ao invés de lei de Ohm, as leis de Kirchhoff diretamente, é que ela pode diminuir para a gente o número de equações. Por exemplo, se a gente for olhar nesse circuito, eu tenho aqui uma corrente circulando nessa malha, uma corrente circulando nessa malha e uma aqui. Essa corrente aqui eu já conheço, porque se eu adotar o sentido da corrente como sendo, por exemplo, esse daqui, a corrente que circula nessa malha é exatamente a corrente de 10 A com uma fase de zero. Tá? Então, essa corrente ela não é a mesma corrente que circula no resistor de 6 ohm, porque aqui do lado, embaixo, eu também tenho uma corrente circulando aqui. Vamos pôr essa corrente e vamos colocar essa outra corrente aqui. Vamos chamar essa primeira corrente de I1, tá? Fasor I1, e essa outra aqui, fasor I2. A corrente que circula nesse componente aqui é uma combinação tanto de I1 quanto I2. Por quê? Porque nesse componente a correntezinha de 10 A está nesse sentido e a corrente I2 também está aqui nesse sentido. Então há uma compensação com eles. A vantagem da análise de malha é que a gente vai diminuir o número de equações. Tá? Qual que é a primeira etapa na análise de malhas? A primeira etapa que a gente vai adotar aqui é aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a cada uma das malhas. Então a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para tensão para a malha 1. Tá? Vamos ver o que acontece quando a gente aplica a lei de Kirchhoff para tensão para essa malha 1. Bom, vamos circular aqui. Eu vou ter essa corrente I1, ela vai vir para cá, vai ser 8 vezes I1, 8 vezes I1, mais, agora aqui, menos J2 vezes I1, mais J4, né, esse componente, né, a corrente está vindo para cá. Só que ali naquele ponto eu tenho uma disputa. Eu tenho I1 no sentido positivo, menos I2 no sentido oposto. Né? O I1 está para baixo, o I2 está para cima. Toda essa corrente é igual a zero. Podemos agrupar todas as correntes envolvendo I1. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui. I1. Vamos pôr I1 em evidência. Colocamos I1 em evidência. Olha, 8 aqui só tem 8, né? Real só parte de 8. Aí nós temos os termos que tem a unidade imaginária. J2 aqui e J4 aqui. Bom, mais J4 menos J2, isso vai nos dar mais J2. Mais J2. Igual. Vamos ver o termo que tem I2. Esse daqui. Menos, mais com menos dá menos, menos, não é igual, tá? Vai ficar menos J4 e 2. Tudo isso igual a zero. Essa é a nossa primeira equação. Vamos guardar essa equação. Temos aqui essas duas equações e vamos analisar agora a malha 2, tá? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão para a malha 2. Como que fica na malha 2? A corrente está nesse sentido horário. Vamos começar aqui, mais 50 com a fase 30. Então vai ficar 50 com uma fase 30 graus. Aí ela vem aqui para J4, então vai ser mais J4, que multiplica agora, I2 está no sentido positivo, I2 no sentido positivo, menos I1 no sentido negativo. Ok? Chegamos aqui no 6. Mais 6, que multiplica I2 no sentido positivo, e 2 no sentido positivo, e o 10 também está no mesmo sentido, né? Então, I2 mais 10. Tudo isso igual a zero. Podemos agrupar os termos comuns com os termos comuns e verificar o que sobra para a gente. Se nós olharmos aqui, a gente vai ter menos I1, só que tem I1, certo? Então, vai ficar menos J4 I1, ok? Agora I2 mais I2, a gente põe em evidência, ficou J4 mais 6. Então vamos pôr na ordem 6 mais J4, ok? Mais o que? Mais, olha, 60 mais esse daqui, 50
com uma fase de 30. Tá? Mas o que é 50 com uma fase de 30? É notação polar do seguinte número complexo. 50 que multiplica cosseno de 30 mais j seno de 30. Tudo isso é igual a zero. Tá? Vamos olhar um pouco isso aqui. Ó. Vamos colocar isso aqui lá no wolfram alpha para ele poder dar uma expressão para a gente contendo uma parte real e somente uma parte imaginária. Então vamos lá. Vamos marcar aqui. Ó. O que nós temos? 60, né? Ó. Tá aqui, ó, 60 mais 50 vezes cosseno de 30 mais e seno de 30. Lembrando que aqui a gente tem que escrever aqui o seno, a abreviação de seno, mas em inglês, né? Que é SIN, tá? Vamos dar um Enter. A gente vai conferir se está correto. A gente confere aqui, ó, que é 60 mais 50 que multiplica cosseno de 30 mais seno de 30. E a conta, o resultado que ele nos dá é exatamente esse daqui. 103,3 mais 25i. Então a gente vai vir aqui, dessa equação aqui, a gente vem aqui para cima. E nós vamos ter menos J4I1, menos J4I1, mais 6, mais J4, tudo isso, I2, mais, agora aquele lá que ele calculou, 103,3, 103,3, mais J25. Tudo isso igual a zero. Bom, podemos passar isso aqui para o lado de lá da igualdade, nós vamos ficar com menos J4 e 1, mais 6 mais J4 e 2, isso é igual a menos 103,3 menos J25. Tudo isso igual a zero. E a gente pode circular isso aqui também como a nossa segunda equação. Repara, nós temos duas equações destacadas em azul. Temos essa primeira equação aqui à esquerda e temos essa segunda equação aqui à direita. Ambas equações dependem somente das variáveis I1 e I2. Duas equações, duas variáveis. Podemos resolvê-la na forma matricial. Então a gente pode escrever essa equação na forma matricial da seguinte maneira. Nós vamos ter, olha, 8 mais J2, mais J2, menos J4. Esse termo aqui, menos J4. E aqui, 6 mais J4. Tudo isso multiplica quem? As correntes I1 e as correntes I2. Isso é igual a alguma coisa. Há só uma correção aqui, né? Aqui já não é mais igual a zero, né? É igual a esse número que está aqui. Então nós temos aqui 0 e aqui embaixo menos 103,3 mais, menos J25. Apenas para ficar com uma estética um pouquinho melhor, vamos pôr esse zero aqui no meio. E aqui com essa matriz a gente pode resolver de diversas maneiras. A gente pode pegar e resolver por Cramer, ou a gente pode ir lá no Scilab e resolver usando o softwarezinho lá. E é isso que nós vamos fazer. Vamos no Scilab, tá aqui. Vamos limpar o histórico, limpar o console. Vamos escrever. Se a gente olhar aqui agora, olha, o que nós temos? Uma matriz desconhecida vezes I é igual a alguma coisa. Essa aqui é a matriz resistência, ou melhor, é a matriz impedância, né? Eu gosto de falar que isso daqui tem, ele é como se fosse um tensor impedância, porque leva em consideração a contribuição em toda a malha. Então nós temos aqui, ó, 8 mais J2, vamos chamar de matriz Z igual, abre e fecha o parênteses, é uma matriz 2 por 2, então eu vou separar as linhas já com ponto e vírgula. Vou escrever o primeiro termo, o termo Z1, que é 8 mais J2. Então, 8 mais 2 vezes porcentagem I, tá? 8 mais J2, está aí, vírgula, porque eu vou escrever agora o termo Z12, que é o segundo termo da linha, que é menos J4, então vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes porcentagem I. Vamos para a segunda linha.
a segunda linha, esse termo se repete. Então, se ele se repete, eu vou ganhar tempo, dar um Ctrl C e um Ctrl V, vírgula, vamos para o próximo, 6 mais J4. A gente pode vir aqui também e copiar esse termo rapidinho aqui. 6 mais J4. No lugar do 8, a gente põe a 6 e aqui a gente põe a 4. Se a gente der um Enter, está aí a matriz. 8 mais J2, 8 mais J2, menos J4, aqui também, 6 mais J4, 6 mais J4. Agora falta a gente escrever a matriz resultado. Okay? Então a matriz resultado, que é a matriz V. Né? Vamos escrever a nossa matriz V aqui, que é igual, abre e fecha um colchete, ponto e vírgula para separar cada uma das linhas. Como o primeiro termo é somente 0 e o segundo termo é menos 103.3 menos 25 vezes J. Tá? Vamos dar um Enter, tá aí a expressão. A gente pode reparar que aqui é igual. Só um adendo aqui. Ó. Por que eu faço a inversa? Né? Ó, se eu chamar essa matriz aqui, se eu chamar essa aqui de uma matriz Z, essa aqui, uma matriz Z, vezes uma matriz I, isso aqui tem que ser igual a essa matriz V que está aqui. Tá? É a lei de Ohm numa forma de um tensor, vamos colocar dessa maneira. O que eu quero? Eu preciso aplicar a inversa para poder eliminar esse cara daqui. Então eu vou colocar o seguinte, ó, Z a menos 1, que é a inversa de Z, vezes Z, vezes I. Okay? Isso é igual a quem? Ó, se eu apliquei aqui a inversa do lado esquerdo, aqui também tem que ser do lado esquerdo. Aqui faz sentido trocar o local, o posicionamento dessa matriz. Então vai ser Z a menos 1 vezes a matriz V. Okay? Quanto que é a inversa de uma matriz vezes a própria matriz? Isso daqui é a matriz identidade, tá? Vezes I. E isso aqui é igual a Z, matriz Z, vezes V. Né? A matriz identidade vezes uma matriz, ela me resulta a própria matriz. Então, matriz identidade vezes I, ela vai me dar a própria matriz I. E aqui continua sendo a inversa de Z, né? Então, a inversa de Z tem que existir, o determinante tem que ser diferente de zero, logo aqui os componentes não pode ser uma matriz nula, né? Tem todas aquelas regras de matriz que aqui continua sendo válida, tá? Então, uma vez que eu tenho essa continha aqui, basta eu voltar lá no Scilab, tá aqui o Scilab, e falar para ele o seguinte, olha, a matriz I vai ser igual à inversa de Z vezes a própria matriz V, tá? E aí a gente chega nesse resultado aqui. A gente tem o valor de I1, que é menos 2,48. Então daqui a gente já pode escrever que I1 é igual a menos 2,48 menos 5,43, menos J 5,43. Eu vou deixar um espaço aqui para escrever na notação retangular, tá? E o I2 ele vai ser igual a 12,09 menos 12,09 mais J 2,24. É esse valor que está aqui. Tudo isso dado em ampere. Bom, só que o resultado aqui ele está na notação retangular. Tá? Só que na notação retangular eu não sei olhar isso direito quando eu estou falando de corrente e tensão. Quando eu falo em termos de impedância, tudo bem. Eu consigo separar a parte real, que é a resistiva, e a parte imaginária, que é a reativa. Mas quando a gente estiver trabalhando com corrente e tensão, é bom a gente sempre levar para a notação polar e dela para a notação no domínio do tempo. Tá? Então, como eu faço para passar esses valores para a notação polar? Vamos copiar o valor que está aqui e jogar lá no Wolfram Alpha, que ele já calcula para a gente. A gente não precisa ficar pensando muito nisso, não. Então, está aqui o primeiro termo, que é esse número que está aqui, ele dá 5,96 com essa fase que está aqui, ó, menos 114,55. Então, o I1, vamos escrever em azul, tá? O fasor I1 na notação polar,
ele é igual a 5,97, né? Vamos fazer um arredondamentozinho aqui. 5,97 com uma fase de menos 114,55. Menos 114,5 graus. Isso aqui é dado em ampere. E o I2, por sua vez, vamos voltar lá no Scilab, a gente copia essa expressão que está aqui e vem com ela no Wolfram Alpha, colamos e a gente tem ela aqui, ó, menos 12,01, menos, a gente pode vir aqui, ó, 12,31 com uma fase de 170 graus. 12, aqui não pode ser negativo, né? 12,31 com uma fase de 169 graus. 169,5 graus. Isso aqui dá em ampere. E esse é o nosso resultado final. Tá? Dá um trabalhinho fazer as contas, mas elas não são difíceis de calcular. Tá? Mas a questão, esses são os dois valores, I1 e I2, mas a questão, ela não pede para a gente determinar I1 e I2, ela pede para a gente calcular o I0. Tá? O I0 está aqui. Ó. Se eu comparar o I0, ele é o inverso de I1. Ó, vou pegar esse espaço que está aqui. Ó. I0, ele é igual a menos I1. Okay? Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui, né? Se o I0 é menos I1, eu vou catar que I0 é igual a menos, quem? 2,48 menos J, 5,43. Tá? Só que eu sei também que I0, que essa notação polar, ela pode ser escrita como 5,97, vou pôr 5,9 só para ganhar espaço, com uma fase de menos 114, 114,5, tá? Olha, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um menos aqui dentro, eu não posso apresentar um fasor com esse menos. Se a gente pegar o plano complexo, tá aqui o plano complexo, eu tenho um fasor menos alguma coisa, menos 1, por exemplo, tá? O menos está aqui, certo? Esse aqui é o fasor menos, tá? Qual que é esse ângulo que está aqui, ó? 180 graus. Então, se ao invés de eu escrever ou menos 180, tanto faz, tá? Então, ao invés de eu escrever o I0 com aquele menos que está ali, eu vou falar que o I0, ele é 1 com uma fase de 180, tá? Vezes 5,9 com uma fase de menos 115, tá? Eu estou arredondando aqui agora, ok? Esse termo multiplica com esse aqui, com 5,9, né? Então, as amplitudes se multiplicam. Então, o I0 vai ser igual a 5,9 e os ângulos, não é um produto, eles se somam. 180 menos 115, isso vai me dar 65 graus. Tá? Então, esse aqui é o valor de zero. 5,9 com uma fase de 185 graus. Tá? Então, a gente não pode deixar esse menos aqui. Uma outra maneira... Ó, aqui é um menos. Era fazer essa distributiva, tudo isso ficaria positivo, ficaria. Então, ó, menos 2,48 menos J 5,43, com esse menos aqui, todo mundo ficaria positivo. Então, vamos voltar lá no Wolfram Alpha. Ó, esse aqui é o I1, só que eu não quero o I1, eu quero menos o I1. Então, ele vai ficar positivo e aqui também fica positivo. Se eu der Enter, olha, vocês vão ver aqui, ó, ele dá 5,9 com uma fase de 65. Ele vem para cá. Ele estava aqui, ele vem para cá. Ele rotaciona 180 graus. Tá? O menos faz ele rotacionar de 180 graus. Então, esse aqui é o valor de zero que o problema pede. Tá? Com isso, a gente finaliza o exercício 10.3.